Então, Indião, por exemplo, o Butinada. O Butinada, ele mostrou a realidade do movimento punk? Mostrou a realidade daquele momento que eles viveram, mas não mostrou a realidade do pré-punk. Porque o pré-punk, antes, bem antes, ele começa desde 73 para frente. Por exemplo, o Jardim Peri. No Jardim Peri teve várias pessoas que foram bem antes de Dona Carolina e Companhia Limitada. Anarquista! Falaram muitas coisas sobre o punk, mas o punk de gaveta, aquele punk que já estava montado. O antes que tinha acontecido, que foi o que teria que ser dito. Por exemplo, o Jardim Peri. A gente teve o Nego Boy, ele pintava o cabelo há muito antes que os americanos pintavam o cabelo, os ingleses. E era uma coisa vertiginosa. Teve a Rita, teve o Nenê, teve o Pilão, teve o Quinho, o B, o Carlinhos, aí vem o Robson. Então tem muita gente que participou do punk rock e outros que nem as pessoas lembram que existiu. Por exemplo, vinha para o Jardim Peri trazendo Studs, MC5, Dunst, nos anos 70, para um campo que tinha aqui próximo. Era uma olaria, tinha uma olaria e a gente fazia o som dentro do parque que agora é do Horto, na madrugada. E isso daí nunca foi comentado, porque, poxa vida, vamos por parte. Vinha o Magrão, o Zebra, o Borboleta, o Joey, vinha o Cazu, o irmão dele, o Caô, vinham várias pessoas, vinha o Português, depois foi para Santa Maria. Quando chega no bairro de Santa Maria, lá está o Fábio fazendo, ele tocava o rock and roll e gostava de algumas músicas, mas não tinha todo o aparato. Quando esse aparato começa a formar, é interessante o seguinte: as pessoas começam a espalhar vários sonzinhos em casas, porque nós estávamos dentro da ditadura militar e a ditadura militar quase que abortava as festas que a gente fazia. Por quê? Achava, não, o cara é muito louco, os caras bebem, os caras fumam, os caras fazem tudo que a sociedade não se percebe. Deixaram bem marcado uma coisa interessante. O Jardim Peri, o ABC, o Litoral, todos esses lugares que realmente teria que ser falado na época dos anos 70, não foi comentado. Então, o Butinada, e sem desmerecer, né, Indião? Por exemplo, você mesmo é citado lá, claro, sua banda, você é pioneiro no movimento, como o Ariel, como muitos punks assim, sem desmerecer. Mas eu penso assim, tem as bandas que gravaram, fizeram sucesso, venderam, tem as bandas que gravaram, não venderam, não fizeram sucesso, e tem as bandas que não gravaram. Por exemplo, aqui no Peri teve a banda De Soja, Meninos do Brasil, teve os Panquecas, teve os Sobreviventes Punks, e não foi citado. E nem porque eu participei de algumas dessas. Mas não seria interessante mostrar, porque não é o underground do underground, Indião? Porque é engraçado, o pré-punk foi escondido. Até mesmo o lançamento da questão do começo do fim do mundo, que a participação foi direta do Izuka, do japonês, que ele doou a aparelhagem, não foi citado, nunca foi citado. Cita as pessoas que foi lá e assinou, ó, eu sou o destinatário, mas não é isso daí. Teve muitas pessoas, ó, nós tivemos no ABC o Carlos Zabo, o Mesicas, aquele pessoal do Ulster, que na realidade eles e outras bandas do ABC de punk que
que não foram realmente citadas, né? citadas. Teve o pessoal da Zona Sul, teve o pessoal do lado de Osasco, Pirituba, foram várias. O punk ele começou a explodir no Brasil todo. Ele não foi, por exemplo, o Quinha saía daqui do Peri, ele trabalhava lá em Brasília, ele levava som e mostrava lá. De repente, os caras vêm falar que começou o som porque os pais iam buscar material lá na Inglaterra, porque era político. Pô, espera aí, acho que alguma coisa está... Porque o Quinho conheceu, inclusive, do Aborto Elétrico, que depois se torna Legião Urbana. O Quinho conheceu eles. Sim, né? O Quinho ele levou, porque ele ia lá, ajudava os caras a ensaiar, ele tocava bateria, e ele levava, ele saía daqui do Peri, passava na loja lá, comprava os discos, dali ele viajava para Brasília, que ele estava trabalhando em Brasília, e retornava na outra semana, comprava mais e levava. Quer dizer, trabalhou como formiguinha. Foram coisas assim bem minúsculas que tem que ser dita. O Quinho, o Pilão foram o Quinho, o Pilão e o B pioneiros no punk rock aqui, né? Sim, é o que eu estava falando. Por exemplo, o Nego Boy era criança, mas era punk. Ele já é falecido, o Zebra já é falecido, o Magrão já é falecido. Essas pessoas, se não fossem eles, não teria existido esse movimento tão rápido que acelerou no Brasil. Nacionais aceleram o resistente descendente de fevereiro, causando e colocando o espanto nacional. Dando a força contida, a nação abaixo da glória. Nossos filhos não se ouvem mais, sua bandeira não sustém ou mais. Salvem os homens nacionalistas não querem mais. Você chegou no Peri como, Indião? Eu conheci um pessoal que morava aqui no Coxo, ali perto da Olaria, e aí eles hoje moram lá na Vila Zilda. Quer dizer, alguns já faleceram, mas eles curtiam o rock and roll. Eles curtiam Gianni Vince, Ed Clock, Bill Haley, Stugs, MC5, Trogs, curtia aqueles sons que estavam... Já era underground, já. Já era underground, já eram pessoas, mas que tinham... Inclusive, depois teve a Estrogubos, que também participou, que foi muito interessante, que eram os negrão lá da Santa Maria. Essas pessoas foram muitíssimo importantes, porque eles mostravam que realmente o Brasil estava mudando, não era só a música popular brasileira, que era a ascensão. Lá vinham os profetas, com seu rebanho de lobos, pregando e distribuindo panfletos. Para eles sem razão, torturaram e torturam. E tem mais. Quantas vezes a gente pediu para que abrisse uma oportunidade para tocar meio de Brasil, terço, eles negavam, eles odiavam o punk. Foi muito interessante, porque eles eram tão jovens, tão modernos para eles se assustaram e eles não queriam. Eles queriam seguir as regras que o sistema obrigava. Poxa vida, você dentro de uma ditadura militar, você brigando contra um sistema que a gente sabia que ia ser derrubado. E foi. Quanto foi? Eles assassinaram muita gente, torturaram, fizeram o que puderam. Mas só que o problema é o seguinte, pela força, você não consegue vencer ninguém.
Você é um sistema que, na realidade, é neutro, porque você depende do povo para você sobreviver. Você depende de cada um ser humano. E o punk rock oferecia isso. A contribuição de pensamento para pensamentos. Se você chegasse com um pensamento novo, com coisas modernas, não aquela babaquice da Tropicália... E o punk era perseguido, o movimento punk era super perseguido, então. Era perseguido por vários... Era perseguido tanto pelos militares, tanto pela própria população que negava você ouvir sons diferenciados, negavam tudo porque achava que o protesto era uma neutralidade. Maldita polícia. Veio, estragou, tentou estragar nosso festival. Chegou, levou um monte de gente presos, agredindo, batendo. Por que fazem isso? O punk não é marginal, o punk não é bandido. Eles marginalizam nós demais. Mas nós não queremos isso, nós queremos liberdade. Queremos andar livremente. Lutamos pelos direitos humanos. Lutamos pelos direitos de todos nós. Não somos mas ninguém É a polícia! Sabe que somos segregados sem nada muito familiarado! A polícia! Uma neutralidade. O engraçado, quando você falava anarquismo, ele falava utopia. Ele nunca chegou na concepção que a mudança ela vem lentamente. Ah, mas o punk acabou. Não, o punk não acabou. O punk está começando a ser gerado de uma forma diferenciada. E se a gente for analisar, hoje você entra no México, na Colômbia, na Venezuela, em todos os países da América, de cabo a rabo, lá embaixo, dentro das Malvinas, você encontra punk. E tocando mesmo punk inglês. É engraçado que, poxa vida, você fala, caramba, lá no Canadá toca-se punk, nos Estados Unidos toca-se punk. Melhorou? Não, não melhorou nada. O punk simplesmente vai ser um movimento de protesto, vai ser um movimento que vai modificar gradativamente a situação do planeta. Ah, está mudando, nova ordem mundial. Mentira! Isso daí é simplesmente, os conflitos que hoje existem, existe conflito, vamos lá. A Rússia quer arregaçar uma parte de um país que era a parte dela, porque eles não querem aceitar mais o ser livre. Mas hoje Israel está atacando uma faixa por causa do poder. Eles querem simplesmente ampliar a escravidão. Mas não vai conseguir de forma alguma, porque daqui a pouco os caras se mordem e enterra eles, faz pior que os alemães fizeram com eles. E a sociedade ela está aí propensa a acontecer incidentes. Vai ter que mudar? Vai mudar, mas tudo gradativamente. E não tem possibilidade do ser humano viver na Terra sobre essas rédeas. Essas rédeas elas são obsoletas, ultrapassadas, o capitalismo já não tem mais o que produzir. Simplesmente nós ainda vivemos motorizado por carros, coisa que já devia estar vivendo com drones, com outro tipo de aventura. Nós poderíamos estar conhecendo a parte do planeta, do outro planeta, e nós estamos ainda presos com uma situação fodida econômica, porque é o tal negócio, você vê um país poderoso como esse daqui, que é sequestrado os bens desde 1500, poxa vida, e aí não foi a falência? Tem agora muito que oferecer. Na sua concepção, Índia, o punk está alinhado com todo esse movimento, esse retrocesso, esse processo de mudança? Você vê o movimento punk como alinhado, preocupado, por exemplo, com as causas ambientais e sociais? É interessante porque, primeiro, você tem que brigar politicamente. E para mexer com as causas ambientais, você teria que trabalhar muitas cabeças. Os biólogos começar a se perceber outro tipo de
transformação. Porque não adianta você destruir, por exemplo, os rios. Canaliza os rios, faz toda aquela parafernália, envenena com todos os produtos químicos, as fezes, urina e companhia limitada e joga a céu aberto. Tudo bem, você paga por isso, por eles catar o seu esgoto e jogar no rio e poluir, depois limpar e devolver para sua residência. Só que existe o seguinte, pô, você recebe metais pesados, você recebe um monte de outros produtos químicos. Poxa vida, mas os hormônios, inclusive, poxa vida, quantas pessoas não recebem hormônio aí e paga para receber isso daí e ingerir? E o punk está preocupado, o punk está antenado com todo esse pensamento? Todas as qualidades, olha, o underground, nós temos que analisar o seguinte, para cada país que nós vivemos. Muitos estão preocupados com o grande índice de desenvolvimento da cocaína, o grande índice de desenvolvimento da maconha, o grande índice de desenvolvimento do ópio. Tudo isso faz parte da natureza. Você vai lá, usa o Ipadu e tal, transforma e tudo bem. Então, você vê que gera um capital enorme e o sistema anexa aos bolsos das pessoas, desses concorrentes, e depois judia com salário mínimo para as pessoas. Então, se você for mexer com o meio ambiente, você bota para correr muitas empresas que hoje trabalham. Por exemplo, as empresas jogam todo o seu esgoto aonde? Nos cursos d'água. O subsolo está sendo detonado, tirando minério, assim, está virando um queijo suíço, o subsolo nosso. E vai causar danos. Agora, você vai fazer protesto com um negócio que você realmente não pode nem citar. É difícil as pessoas falar de meio ambiente, porque o problema é o seguinte, se você começa a mexer com a questão só da mutação genética, você fica pirado. A transformação, você fala, poxa vida, mas chegou o G5 tal, nós podemos fazer uma cirurgia tal. Quer dizer, você bota um monte de médico na rua, desempregado. Então são questões que a gente vai ter que bater na tecla, mas com cuidado, porque olha, tá apavorante. Está muito apavorante. E é o tal negócio, se você depender de alguém querer... Coloca os índios em cima de jazida de ouro, de outros metais, que vai ser colhido lá na frente, só para depois dar a desavença, só para ficar uns 5, 6 anos, 10 anos, 100 anos, em cima daquela jazida, depois vem e detona tudo. Mas é o capitalismo. O capitalismo está especificamente mostrando o que ele veio. Ele vai construir cimenta a cidade, vai mexer no meio ambiente. Por exemplo, as explosões que estão acontecendo lá do outro lado, ela está causando reflexo, todo mundo está vendo, a temperatura aumentou drasticamente, está afundando tudo, e normal. Então, se a gente vai tocar no assunto de meio ambiente, o ser humano faz parte do meio ambiente. Como que um cidadão qualquer sai assassinando e está tudo bem? Você vê, né? Eu vejo que o punk tinha que ser mais preponderante, né, nessa fala. Inclusive, eu não vejo ainda uma preocupação ambiental ainda. Inclusive, ações sociais, né? Como, por exemplo, moradores de rua, os rios poluídos, como você falou. Agora, Indião, o Hino Mortal você chegou a ensaiar no Peri aqui. Sim, foi interessante porque o que acontece? Devido a gente morar próximo e os músicos também ser da região do Peri, o Robson, o Carlinhos, foram pessoas que participaram. O Ricardo já morava em Santo André, que era mais longe. Eu morava no Tremembé aqui. Então, é muito interessante, porque mais fora
antes disso daí, do Hino Mortal,